Olá, amigos. No primeiro encontro que nós tivemos sobre educação inclusiva, na prática, na sala de aula, nós comentamos alguns detalhes importantes que devem ser observados por todos os professores em relação ao atendimento dos objetivos reais da inclusão. Alguns detalhes eu gostaria de enfatizar agora, depois de que eu recebi algumas correspondências de colegas, amigos, etc., que estão trabalhando nessa inclusão social escola, em relação ao que seria o professor inclusivo. Por que eu digo isso? Porque nós estamos confundindo muito as escolas, o sistema em geral está confundindo muito o professor inclusivo com o professor da sala de atendimento especializado. Esse professor da sala de atendimento especializado é o mesmo professor das instituições específicas de acolhimento e de desenvolvimento das crianças, como sempre houve, os professores das escolas especiais. O que nós queremos como professor inclusivo é o professor da sala de aula regular, trabalhando a inclusão, ou seja, a integração de todos os alunos que estão naquela mesma sala. Então vamos ver com um certo cuidado isso. Como se dá a situação do professor de inclusão? Nós temos duas situações, no mínimo duas situações diferentes. Uma escola ou uma sala de aula em que há 3 alunos incluídos naquela turma de 27, de 30 por aí, e nenhum professor assistente dando apoio a esses 3 alunos que têm dificuldade de aprendizagem. A outra situação é uma situação em que nessa sala existe um professor assistente. O sistema educacional nosso colocou a obrigatoriedade de colocar um cuidador para esses alunos. Bom, vamos definir bem o que é esse professor assistente. Não é um cuidador, é um professor assistente. Cuidador é para aqueles alunos que precisam de cuidados especiais, no caso de levar ao banheiro, trazer do banheiro, fraldas, etc., coisas assim. O professor assistente é um professor, é um pedagogo ou é um licenciado que vai ajudar na integração intelectual e de conhecimento desse aluno junto com a turma, dentro do nível que ele está. Então vamos analisar o que eu me propus nesse encontro agora do professor inclusivo. Professor inclusivo, então, como eu falei, é o professor da sala de aula regular. Ele vai preparar a aula dele. Quando ele vai preparar a aula dele, a primeira aula que ele vai dar, logicamente, nós sabemos que ele não conhece ninguém. Então ele vai procurar saber quem são os alunos, qual é o nível de entendimento de cada aluno, vai procurar fazer uma análise, até conversando com outros professores, sobre quais são os alunos que têm mais dificuldade, se tem algum que tem dificuldade neuropsíquica ou uma dificuldade que não foi diagnosticada, mas é clara que existe ali, para ele então, a partir da segunda aula, do segundo encontro, ele já poder vir preparado, com a aula preparada. O que significa essa aula preparada? Então, vejamos, ele vai dar uma aula de geografia falando sobre a Ásia. Então, como ele já sabe que na turma, nesses 30 alunos que ele tem em sala, um desses alunos tem uma dificuldade cognitiva, neuropsíquica qualquer, tipo autismo, tipo síndrome de Down, etc., e que o nível de entendimento dele está na coordenação motora ainda. O outro está no nível de alfabetização. O terceiro está no nível de segundo ano do ensino fundamental. E a turma que eles estão incluídos é a turma de alunos de 12 anos de idade, que estarão no 7º ano do ensino fundamental 2, digamos assim. A aula dele, para falar de Ásia, começa com o mapa da Ásia. Então ele fala coisas, ele prepara a primeira parte da aula de maneira que todos os alunos, tenham dificuldade ou não, consigam ser estimulados pelo assunto e entender o que ele está falando. Então ele põe Ásia escrito bem grande no quadro. Ele põe o mapa da Ásia de alguma forma, ou projetado, ou desenhado, ou um cartaz, e mostra, aqui é a Ásia, é um país, pega um globo e mostra onde fica esse país, esse continente, de maneira que todos absorvam e entendam o que ele vai falar. É uma espécie de trailer, estímulo, que serve para todos os alunos, inclusive aqueles que são superdotados também.
Feito isso, ele então começa a fazer trabalhos, distribuir logo trabalhos diferenciados, de maneira que esses alunos com dificuldade de entendimento já comecem a fazer uma tarefa, realizar uma tarefa. Qual será essa tarefa? Essa tarefa será, para o de coordenação motora, pintar ou colorir o mapa da Ásia. Escrito o nome Ásia, bem grande. Para aquele que está em alfabetização, ele vai escrever, vai tentar reproduzir as letras da Ásia, dos nomes dos países, etc. E para aquele que já está na segunda série, etc., já vai colocar rios, colocar coisas assim, entender no mapa onde estão os acidentes geográficos, coisas assim. Feita essa primeira parte, ele então parte para a segunda tarefa. A segunda tarefa já é para os alunos considerados no nível de 7º ano, que ele vai agora distribuir estudo dirigido, com base no livro do 7º ano, para esses alunos que realmente estão no 7º ano, estudo dirigido, baseado no módulo, no livro, etc. E ele vai de grupo em grupo, observando como está sendo feito esse estudo dirigido. Por que a aula inclusiva tem que ser uma aula diferente, não pode ser só expositiva? Porque se for só expositiva, ele só vai alcançar um determinado grupo de alunos, o grupo de alunos normais. Se ele for de grupo em grupo, observando o estudo dirigido, ele pode, de vez em quando, dar uma aula expositiva, um trecho expositivo na sua aula, que vai ser o quê? Ele descobriu que nos grupos de alunos ditos normais, houve um mau entendimento de uma parte do livro. Então ele vai para o quadro e diz, atenção, os grupos tais. Vocês não estão entendendo bem esse ponto. Vamos por aqui. Ele vai explicar aquele ponto. Preste atenção, explicar aquele ponto e libera os alunos de novo para continuar o seu estudo. E vai para o grupo de alunos especiais e verifica como está o andamento disso, elogia, fala, ótimo, o desenho está muito bom. Com isso ele está dando uma aula sobre Ásia para todos os alunos, cada um no seu nível de entendimento. Havendo um professor assistente, essa parte dos alunos especiais já fica mais facilitada, porque o professor assistente já vai ficar permanentemente acompanhando a evolução cognitiva desses alunos especiais e vai registrando. Se não houver esse professor assistente, o trabalho é um pouco mais cansativo para o professor regular. Mas, de qualquer maneira, o professor inclusivo é o professor regular dessa sala, preocupado com o entendimento, a aprendizagem de cada um dos seus, digamos, 30 alunos em sala de aula. Sejam eles superdotados, que estarão também com um trabalho diferenciado, nesse caso será de uma pesquisa mais avançada, quanto os alunos normais, quanto os alunos com dificuldade de aprendizagem. Então, esse ponto é que eu gostaria de deixar bem claro para vocês sobre o professor inclusivo. É difícil? Não. Agora, dá trabalho. Ser professor inclusivo é trabalhoso. É trabalhoso, mas é gratificante. Porque você chegar numa sala de aula e perceber que o seu esforço está sendo de uma maneira tão maravilhosa, que está conseguindo fazer com que cada aluno sinta que evoluiu um pouco, mesmo aqueles que têm uma grande dificuldade de aprendizagem, isso é maravilhoso. E como é que esse professor inclusive vai avaliar? Da mesma forma? Da mesma forma. Ele vai avaliar, digamos, quando a escola é uma escola de avaliação processual, ou seja, diária em todas as aulas, com testes semanais, coisas assim, ele vai, no final de uma aula dessa, no final de uma semana dessa, ele vai fazendo a avaliação desses alunos e vai verificar, poxa, esse aluno X, que está em nível de coordenação motora, ele conseguiu melhorar bastante o desenho dele. Então, do início do mês para agora, ele teve uma melhora na coordenação motora. Então, ele está sendo bem avaliado, ele está evoluindo bem. O outro já está conseguindo ter um processo de entendimento do alfabeto melhor. Então ele está evoluindo. E todos eles estão entendendo alguma coisa sobre aquele assunto de geografia, aquele assunto de história, aquele assunto de matemática, aquele assunto de português, aquele assunto de ciências. Por quê? Porque aquele início da aula foi um assunto de conhecimento geral, que está no nível de todo mundo.
Quando você perguntar ao aluno, Ásia, ele já vai, mesmo que seja o da coordenação motora, ele já vai apontar aqui, eu estou nesse ponto, a Ásia está aqui. Então nós vamos conseguir evolução de conhecimento. Então nossa preocupação como professor inclusivo é conseguir a evolução do conhecimento de todos os nossos alunos, independente do nível de intelectualidade, do nível cognitivo que cada um deles tenha. Ok, gente? Qualquer dúvida, entre em contato, perguntem, mandem seus relatos para que a gente possa analisar e ver se precisa dar uma explicação melhor do que essa que eu tentei passar agora, ok? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.